Oi, pessoal, tudo bem? Vou dar continuidade às nossas aulas sobre a desumanização e as emoções. A aula de hoje é uma continuidade de uma sessão que eu tenho dedicado a estudar o papel da raiva, né, como uma emoção de resistência à desumanização. Eu iniciei já o tratamento desse tema na aula anterior e como é uma discussão bastante ampla que conta com vários autores e tem uma certa disputa interna, então eu resolvi dar uma atenção especial para essa emoção. Vou fazer um conjunto de aulas, então tem a aula passada que foi uma preparação, assim, uma caracterização inicial. Hoje vou mostrar parte das disputas que tem surgido nesse contexto e na próxima aula, na aula que vem, então eu vou fazer um fechamento, assim, mostrando o que em termos mais definitivos, né, nós podemos concluir desse debate todo. Eu estou iniciando então com a ideia centralizando, melhor dizendo, né, essa aula na disputa em torno do caráter moral da raiva, né, se ela é de fato uma boa forma de resistência à desumanização, se ela também é uma emoção moralmente duvidosa, né? E principalmente aqui eu queria levantar um ponto que não ficou tão não foi tão discutido, né, tão analisado assim, com tanto detalhe na última aula, que é o vínculo que a raiva tem, né, com situações de opressão. E é justamente nesse sentido, né, que ela adquire um caráter fundamental para a discussão sobre desumanização, porque são em contextos opressivos, né, que a raiva surge, são contextos em que um grupo tende racial, um grupo social tende a tratar com desprezo, com desconsideração ou de modo ofensivo um outro grupo, né? E que as pessoas sentem raiva, né? Sentem um tipo de indignação, mas uma indignação que tem um contorno de tentar retribuir, né, de se vingar da pessoa porque ela reconhece, né, que o tratamento foi indigno, né, e portanto a pessoa tem que retribuir, né, de algum modo. Então, alguns casos são bastante evidentes e fáceis de perceber essa raiva, né? Pense nos casos dos assassinatos, da estupro, nas humilhações assim públicas, né, de natureza de um chefe, por exemplo, que é racista, né, que persegue um funcionário, faz chacota, né. Então essa é uma raiva que tem um componente de vingança assim que é bastante claro. Mas se vocês pensarem em termos mais gerais, como de estruturas, por exemplo, que são sociais, que são opressivas também, né, e mais amplas, então fica um pouco mais difícil de entender o papel da raiva, né? Às vezes a gente sente raiva de algo que não é diretamente vinculado à nossa própria experiência e mesmo assim tem um conteúdo, né, de revolta com a situação, né? Principalmente na história contemporânea em relação a comportamentos, né, machistas, por exemplo, como do personagem esse youtuber, cantor, eu não me lembro exatamente qual é a profissão da pessoa, né, mas que foi veiculado recentemente na mídia de um homem, né, que agredindo uma mulher. Então essa é uma situação que gera indignação, gera raiva e é uma raiva, digamos assim, mais não é exatamente contra ele, mas contra um sistema, né, de opressão. Então aqui os componentes de vingança eles não estão tão fortes, né, tão demarcados, ela não está dirigida a uma pessoa. Então tem essas
peculiaridades que a raiva ela assume contornos um pouco diferentes, e vocês vão ver que a disputa entre os teóricos se dá na maneira como cada um tende a enfocar a emoção, né? Se o componente de retribuição for enfatizado, aí fica um pouco mais difícil, né? Embora se possa também fazer uma defesa, eu vou tentar fazer essa defesa na próxima aula, se possa fazer uma defesa do caráter moral da raiva, né, retributiva, mas em geral quem procura defender a raiva como uma emoção moral tende a focar no papel dela, caracterizar a raiva como algo mais próximo da indignação, assim como um tipo de sentimento de que algo errado foi feito, né, e que a expressão desse sentimento convoca outras pessoas a se juntarem, né, e reagirem também contra a pessoa e contra o sistema em si, né, procurando mudança. Então ela não teria tanto um papel, um componente comportamental de promover uma vingança contra uma pessoa, alguém em particular, né? Mas ela teria muito mais esse sentido de difuso, assim, de convocar, né, e convencer outras pessoas através da sua expressão, né, fazer com que outras pessoas percebam que aquela situação ela é inaceitável, né, e precisa ser extinguida. E então a análise, né, da aula de hoje ela vai se dar em torno dessas duas formas, digamos assim, de compreender a raiva. Não são duas formas diferentes porque se aceita, né, que a raiva tem um componente de vingança envolvido, mas o acento, né, que é dado a um desses componentes, ou o componente moral ou o componente retributivo. E é em torno desse foco, né, que se dá a disputa sobre o significado moral da raiva, né. Então vocês estão lembrados que no último encontro eu falei dos componentes fundamentais, eu destaquei dois, né, o desejo de vingança, que é uma vontade, né, de fazer a pessoa pagar por aquilo que ela fez, né, e esse é um desejo que fica guardado, né, assim, remoído, a pessoa não consegue se libertar dele, ele é intrínseco, assim, é constitutivo da raiva, né. Sentir um colega fez algo que eu fiquei ofendido, eu fico remoendo aquilo, né, e na primeira oportunidade, ou quando posso, eu devolvo a ofensa, né, que ele, de algum modo eu vingo, né, a ofensa que me foi produzida. E vocês viram que essa análise vem, né, desde a tradição aristotélica, mas ela também tem uma linha, digamos assim, temporal, né, que chega até nós, porque a gente tem esse tipo de sentimento, né, em muitas situações, né, quando alguém faz algo ofensivo, né, e profundamente ofensivo, nós temos várias respostas, né, de sentir o sangue ferver, né, e partir para cima da pessoa, ou agredir, né, ou de algum modo procurar vingança, né, ou tramando algum projeto ou atacando diretamente a pessoa. E o que é constitutivo da vingança aqui é que ela não é ela é um sentimento que acompanha, né, que promove um desgaste, né, a pessoa convive com aquilo, ela se arrasta, né, ela tem uma temporalidade estendida, e muitas vezes a vingança é preparada, então a pessoa monta, né, na política isso é bastante comum, né, em vários domínios, né, vocês percebem como a raiva tem um papel central nas relações humanas, né, e como ela pode ser destrutiva, né, se ela for se ela tomar esse direcionamento, né.
destrutiva justamente porque ela faz a pessoa ser tomada, né, e não conseguir superar. Então ela prende a pessoa à ofensa, ao dano. A pessoa não consegue seguir em frente, né, e conduzir a sua vida sem a marca, né, daquela ofensa, e que ela precisa, então, ela sente, né, que só vai se libertar do prejuízo na medida e do dano, né, na medida em que ela de alguma maneira for capaz de retribuir. Tem uma mentalidade aqui bastante questionável, né, nesse tipo de papel, né, que é dado para a vingança na raiva, mas eu não vou discutir tanto, né, essa questão hoje, porque o foco nosso é tentar compreender Então tem aqui um sentimento, né, muito forte que vocês não podem deixar de levar em consideração quando pensarem nos efeitos, né, no funcionamento da raiva. Mas eu vou procurar analisar aqui, principalmente com relação a esse segundo componente, né, da percepção do erro ou da ofensa, porque é ele que vai guiar, então ele pode inclusive contrabalançar essa dimensão retributiva, né? Talvez em algum contexto eu possa tentar, né, fazer com que mesmo tendo uma natureza retributiva, esse sentimento de retribuição e uma tentativa de buscar a retribuição até certos limites, né, ela pode ser pensada como moralmente defensável. Então, mas quando as disputas têm se colocado, então a base delas é tentar oferecer uma raiva purificada do desejo de vingança e, por outro lado, né, tentar defender uma justiça da raiva retributiva, né? Eu acho que essa segunda alternativa ela é mais interessante, né, porque a raiva purificada ela é como uma desidratação da raiva, né? Então, se as emoções têm que ser tratadas têm que ser analisadas, né, e avaliadas do ponto de vista do seu significado moral, elas precisam ser avaliadas como elas são, né? Não tentar mostrar que a raiva é alguma coisa angelical, né? Porque aí não parece que nós não estamos mais falando da emoção inicial, né? Então tem alguns autores que têm feito usado mais essa estratégia de defender tirando, né, o componente ou dando menos ênfase para o componente retributivo, e tem alguns que têm tentado manter, né, já ainda com a raiva, digamos assim, no modo como ela é sentida, né, normalmente. Então eu acho que a segunda alternativa é a melhor, né, e eu vou tentar nas próximas aulas fazer a segunda é essa daqui, né, tentar preservar algum sentido de justiça mesmo quando a raiva tem componentes retributivos. Então a aula de hoje eu vou centralizar principalmente no desacordo, né, o que os dois lados aí têm dito sobre a raiva. Tanto eu vou formular esse desacordo como um desacordo entre conservadores, né, que são assim, pessoas que acham que a raiva no combate à opressão, a desumanização, ela tem que ser contida porque ela não ajuda, ela exacerba, né, enfrentamento, né, as situações de dor, e ela cria ciclos de violência, né, que só vão prejudicar os grupos que já são desumanizados. E a outra alternativa daí, que é a alternativa progressista, né, que existe uma legitimidade, né, uma certa nobreza que precisa ser afirmada, né, na própria raiva. Então, aqui o desacordo, vocês podem pensar ele a partir dessas dois blocos aqui, que eu coloquei em duas cores diferentes. Então, num
numa primeira orientação, a raiva é uma parte essencial e valiosa, né, do nosso repertório moral, porque ela nos sensibiliza para a injustiça e nos motiva a buscar a justiça, né? Então, pensem em contexto de desumanização, no racismo, por exemplo, no sexismo, ou nos casos mais sérios, né, de genocídios. Então, os grupos, né, que são desumanizados, eles sentem, né, raiva, e uma raiva profunda da ofensa, né, que foi apresentada. Essa raiva, ela tem um significado moral, né, ela é valiosa no nosso repertório moral, justamente porque ela lembra a injustiça, né, e nos motiva a procurar a justiça, né, e reparação. Uma raiva inicial aqui, então, seria razoável, né, diante da injustiça. Eu botei aqui inicial justamente porque está em disputa, né, qual a orientação, né, e qual o desfecho que deve ser dado para essa raiva. Agora, por outro lado, alguns autores têm dito que a raiva é intrinsecamente errada, né, do ponto de vista moral, porque ela está infectada por um desejo destrutivo de vingança. Então, a raiva só é razoável como impulso inicial, mas ela tem que dar imediatamente lugar a sentimentos reconstrutivos que focam no futuro. Então, pensem no apartheid, por exemplo, na África, mesmo no nazismo, né, da raiva dos judeus em relação aos nazistas é uma raiva nobre, né, importante, ela tem um significado moral importante, mas é só como um impulso inicial, qualquer ação, né, com base na raiva, ela vai dar origem a uma sequência, né, destrutiva que não leva a nada, né. Então, nesse sentido, ela não seria uma emoção moral. Então, a disputa se dá entre aceitar, né, um sentido da raiva como uma emoção moral e negar, né, tratá-la como uma atitude intrinsecamente errada. Quem tem feito então, eu já falei na semana passada que tem uma série de autoras que têm procurado fazer uma reabilitação das emoções negativas, como o desprezo, a raiva, até o nojo, né, alguns têm defendido. Mas é uma tradição que eu mencionei também, a Audre Lorde, né, que foi uma das primeiras ela tem essa frase famosa, né, que a minha resposta ao racismo é a raiva, né, e a raiva é uma fonte, uma potência, né, de energia, de autoproteção contra as agressões, né. Quando eu sinto raiva, então eu recuso, né, a tentativa de me colocar numa posição de inferioridade, de tentar limitar, né, o meu lugar e o meu papel, né, como alguém que tem propósitos e tem interesses, tem projetos, né. Eu recuso, portanto, a raiva é uma forma defensiva, né, de recusa à opressão. E nesses dias eu continuei lendo, né, encontrei um texto bastante interessante nesse livro, As Políticas da Realidade, né, dessa filósofa feminista chamada Marilyn Frye. Ela tem também um capítulo que se chama Uma Nota sobre a Raiva, que ela defende, né, eu achei de uma maneira muito próxima com o que a Audre Lorde faz. Ela diz que a raiva implica a afirmação de um domínio, né, de um certo espaço, né, que é nosso. Então, no caso da desumanização, é como se o grupo desumanizador, o perpetrador, né, que procura tratar outras pessoas como inferiores, como alguém que não tem uma perspectiva moral própria, né? Vocês lembram da ideia de retirada do status moral, né? Como se as considerações nas deliberações morais, as considerações em relação a esse grupo não precisariam ser levadas em conta, né? Ou mesmo a ideia de que da racialização, que tal grupo é um grupo separado, é diferente, né, de nós. Então,
todas essas alegações e os insultos, todo o projeto, digamos assim, da desumanização, ele pode ser resistido, né, e pode ser respondido com a afirmação, com a raiva, né, que nesse caso é uma afirmação de um domínio, né. E a Marilyn Frye está pensando aqui especialmente na raiva feminina, né, da raiva feminista, que é a raiva contra a opressão masculina, então, do homem que tenta dizer como a mulher tem que se vestir, ou quando ela pode sair, ou o que ela pode fazer, né? Então ela diz que ela é uma afirmação de domínio, a afirmação que alguém é um ser cujos propósitos e atividades requer e cria uma rede de objetos, espaços, atitudes e interesses que são dignos de respeito, né? É como se fosse um bloqueio, né, em torno de avanços e dentro desse espaço, então a mulher se sente digna, né, ela afirma a sua dignidade, né, quando ela reage, né, com raiva. Então, para sentir raiva, ela diz, é necessário ter algum sentido de correção, rightness, né, ou propriedade da sua posição e seu interesse naquilo que foi impedido, que sofreu interferência ou dano. A raiva, então, é sempre uma afirmação dessa correção ou propriedade. Então, esse é uma formulação assim bem forte, né, e bastante clara de como a raiva tem um significado moral positivo, né? Só que vocês vejam aqui que ela não está focando na dimensão da vingança, né? Ela está focando na dimensão de uma emoção que promove proteção, que promove respeito, né? Que afirma, digamos assim, a rightness, né? Que ela chama, que é essa ideia de correção, né? Que de algum modo eu fui ofendida, né? Eu fui desrespeitada, então reagir com manter-se na raiva, né? É uma forma de manter o senso de dignidade, né? E de correção própria. Então aqui tem um sentido, e se vocês pensarem na opressão racial, aqui ela está falando principalmente da opressão no âmbito das relações, né, de gênero, mas se vocês pensarem nas relações raciais também tem essa ideia, né, de que a raiva pode ser uma afirmação de uma correção, assim, de não aceitar a desumanização que é imposta, né, não aceitar a inferiorização, né, a reagir, é um mecanismo de autoproteção e de definição de um espaço, na afirmação de um espaço que não pode ser invadido, né? E então a defesa, né, tem caminhado bastante a defesa da raiva tem caminhado bastante nessa direção. Agora, por outro lado, tem as críticas também, né? Então, que é o que eu vou apresentar agora. E do ponto de vista crítico, então, eu vou chamar de conservadora aqui, a Martha Nussbaum tem uma abordagem um pouco mais conservadora. Nesse livro aqui, ela defende claramente, né, essa abordagem. Ela aceita que a raiva tem um papel valioso, mas ela é válida só como transição. Então, a raiva tem um papel inicial, pode ser esse papel, né, que a Marilyn Frye apresenta, assim, de afirmar um sentido de autorrespeito, de dignidade, mas ao mesmo tempo ela diz que ela é uma ferramenta perigosa, porque ela está sempre sujeita ao excesso, ao erro, mas ainda assim ela é uma fonte substituível de contribuição. Então ela aceita, né, um papel importante para a raiva, mas ao mesmo tempo reconhece que ela pode ser perigosa. Por que ela é perigosa, né? Ela diz porque ela vai fazer com que as pessoas, né, quando nós estamos sob um sentimento de vingança, que nós não nos importamos com as outras pessoas, nós não queremos assegurar o seu bem, né? Nós somos menos inclinados a adotar uma perspectiva construtiva e mais propensos a recair em fantasias de revanche, né? Então, por exemplo, no feminismo, né, ela pode dar origem a essa ideia de que
do homem como inimigo, né? Ou no caso do antirracismo também pode dar a ideia de que eu preciso destruir, né, a fonte da, da opressão, né, como uma forma de vingança, né, propriamente dita, né. Então na pessoa sadia, ela sustenta, né, não excessivamente ansiosa, a raiva tem que ser, e essa na verdade é a versão da raiva que ela considera adequada, né, ela é uma espécie de sonho breve, uma nuvem, que rapidamente é desmanchada por pensamentos mais sadios sobre bem-estar pessoal e social, e aqui o foco dela, né, é basicamente no perdão, né, de tentar e na esperança, né, de construir um futuro de justiça. Então a raiva tem um lugar inicial, mas ela logo deve dar lugar a essas outras emoções reconstrutivas e não retributivas ou não vingativas, né, em nenhum sentido. Então vocês podem resumir a disputa aqui, por um lado, né, dizendo que nós temos boas razões para sentir raiva, nós nos sentimos injustiçados, existem formas corretas de raiva, né, que podem permitir a conquista da justiça. Ou, na versão conservadora, aqui então, mesmo quando a raiva é correta, né, há todo tipo de razão para eventualmente não alimentá-la, porque a raiva é destrutiva para o seu portador e também para a sociedade. Então eu vou passar agora a analisar, tendo essas duas perspectivas em vista, né, como que tem sido argumentado, né, principalmente qual é o tipo de argumento mais forte aqui da raiva, né, como uma emoção patológica, né, e como instrumentalmente falha também. Então, essa é uma perspectiva conservadora que a Nussbaum já está um pouco além dela, né, a Nussbaum não tem esse problema, mas vocês vão encontrar, aqui no Brasil existe bastante na tradição conservadora, assim, em relação ao ativismo social, é uma versão que tem sido bastante adotada, né, que é tentar reduzir a raiva a um processo não normativo. Então aqui a ideia de patologização significa que a raiva é uma espécie de enfermidade, uma enfermidade de algumas pessoas que reagem com raiva, né, mulheres, homens, minorias, né, do modo geral, essa raiva não é tratada como uma afirmação adequada e uma resposta a uma injustiça, né, não é aquilo que a Marilyn Frye ele chamou de afirmação de um domínio, ela é um espasmo, uma simples perda de controle. Então a raiva é transformada, né, gritos de dor e protestos contra a injustiça em sintomas patológicos de descontrole que resultam em comportamentos animalizados e bestiais. Vocês conhecem isso, né, de acusações no caso das relações de gênero, né, da histeria, no caso das relações raciais, né, do estúpido, do irracional, né, que é bastante comum, né, animalização, né, da raiva, e é propriamente nessa direção, né, que a análise conservadora tem abordado a raiva, né? Eles têm procurado retirar, inclusive, o componente normativo que a Nussbaum reconhece, que é afirmado, né, em toda a tradição antirracista, na tradição feminista, de uma afirmação do respeito, da dignidade, né? Essa afirmação de respeito e dignidade é transformada numa resposta espasmódica, assim, né, como se a pessoa se descontrolou e começou a gritar, né, como se ela não tivesse por trás, né, não tivesse nenhum tipo de razão, né, que poderia ser objetivamente considerada. Então aqui, no fim das contas, a análise conservadora termina por culpar a vítima, né, de agressões. No caso aqui a gente está mais interessado na desumanização, então o protesto por justiça é transformado num espasmo agressivo, criando mistificações como transformar a vítima da injustiça num ativista ou num
em alguém descontrolado, né, e agressivo, como se não existisse de fato nenhum tipo de base, né, naquele comportamento. Então, o problema dessa análise aqui, conforme eu vejo, é que ela oculta as fontes da raiva no sistema de opressão racial, no sistema de opressão de gênero, né? Porque ela foca, digamos assim, né, nos efeitos, mas não foca nas causas da resposta de raiva, né? E a gente tem visto na análise que que a raiva é uma emoção cognitiva, ela tem um processo de deliberação, de apreensão de evidências, né, que vão se acumulando e que geram a resposta raivosa. Então não é simplesmente que a pessoa está sob uma condição, né, de perder o controle. Na verdade, dizer que a pessoa está perdendo o controle é uma tentativa de silenciar no sentido que ela está fazendo uma asserção, né, uma asserção de natureza afetiva, é como se fosse um ato de fala, assim, dizendo, olha, eu não quero mais que isso aconteça, mas aí a pessoa se recusa a ouvir, né, e passa a dizer que não houve uma asserção de nenhuma espécie, né, foi simplesmente uma explosão, um descontrole, né. Então, se eu atribuo à pessoa que reage com raiva um tipo de descontrole, eu deixo de tratar o que ela está dizendo, né, e a reação dela como uma reação que marca um espaço dentro do espaço lógico das interações humanas, marca um espaço lógico como um espaço de autoproteção, de afirmação de respeito, e passa a tratar aquilo como mais uma ocorrência, né, de alguém que perturbado, né, e eu patologizo então a resposta de raiva, tirando todo o conteúdo normativo que ela tem, né, de denúncia moral, de agressão, né, lembrando que tem um limite, digamos assim, que foi transposto, né. Então a raiva aqui ela tem, da perspectiva da vítima, de quem é desumanizado, ela tem o papel de uma lembrança moral, né. Eu estou dando um aviso, assim, aqui tem algo que não está funcionando, eu quero que o meu status moral seja respeitado. E o crítico aqui, então, no caso do desumanizador, né, o crítico conservador, ele diz, não, isso não tu está simplesmente perdendo o controle, te recomponha, né, como se a pessoa dissesse, né. E essa saída, então, na verdade, ela é uma recusa de entrar na análise, é uma mal disfarçada recusa, né, de entrar na análise das fontes da raiva. Ela pretende transformar uma asserção legítima, normativa, que tem um sentido de ajustar, né, as nossas respostas a um domínio de expectativas compartilhadas e morais, né, e de pleno significado normativo, num fenômeno não normativo, né, num fenômeno causal. Então ela tá retirando, como se retirasse o discurso do âmbito do dever, né, e colocasse no âmbito das causas, né, do âmbito normativo para o âmbito causal. Tem um texto do Peter Lyman, é um cientista político, que ele chama atenção para isso, né? Ele diz que a estratégia conservadora é desvalorizar o protesto substancial da fala raivosa, interpretando esse protesto como perda de controle emocional e como um potencial prelúdio à violência, né? Ele diz que o método de investigação deve partir de um adequado, né, da raiva, não é desvalorizar, né, e atribuir à raiva uma perda de controle emocional, um prenúncio de violência, como parte é o que a Martha Nussbaum diz, né? Então ele diz que, embora ela aceite, né, a raiva, como ela chamou ali, a raiva inicial, mas em parte ela também a leitura dela é um pouco conservadora nesse sentido. E o que ele diz é que o método adequado de investigação, então, é recolocar a raiva, né, no contexto que dá sentido ao contexto em que ela surge, né? Depois eu vou citar um texto que eu estou escrevendo, numa passagem do Slavoj Zizek. Ele diz que
todo protesto, né, toda ação violenta, ela nunca é, ela é sempre a encenação de um dilema, né, de um limite, né, que às vezes a pessoa não consegue articular de outro modo a não ser através da explosão. Então, mas o que o conservador não reconhece aqui é que existe a encenação, né, de um dilema. Ele se recusa a ver o dilema, né? E portanto é nesse domínio nesse deslocamento, né, da raiva do domínio normativo para um domínio causal que ela acaba sendo tratada ainda mais, reforçada, né, porque quem está reagindo à desumanização é desumanizado uma vez mais, né? Ele deixa de ser alguém que está atuando no domínio das razões, né, passa a ser alguém tratado como enfermo, como alguém descontrolado, como alguém que precisa buscar se acalmar, né, e retomar o controle porque está fora de si, né, como se... Então vocês vejam aqui como a dialética da desumanização ela é complexa, né, porque eu estou defendendo que existem emoções desumanizadoras, emoções marginais aqui que são uma proteção à desumanização. E essas emoções agora se convertem, né, do ponto de vista da interação social, elas mesmas, né, se convertem também em fonte, mais uma fonte de desumanização. Então ela é um domínio assim, bastante complexo das relações sociais de base afetiva, porque as emoções marginais, sempre que elas tentam, né, se entrar no espaço público como denúncia, como demonstração de valor, de reivindicação, né, de um valor normativo, elas são jogadas de volta, né, como se fossem descontrole. Então tem essa dialética, né, de fundo na maneira como a raiva em particular tem sido abordada, que precisa ser levada em consideração, né? E a gente precisa encontrar, então, se for fazer uma defesa, né, precisa encontrar um lugar adequado de resposta a esse tipo de argumento. Esse é o Peter Lyman, né? Então ele diz que a raiva ela tem sido criticada porque ela manifesta uma visão de mundo, essa é a crítica, né, presunçosa, que procura resolver conflitos mediante atribuição de culpa exigindo vingança. Ele diz que apesar de seus méritos, o problema com essa crítica é que ela é frequentemente usada para culpar a vítima e ignorar as relações sociais que causaram a resposta raivosa. Então ele não está dizendo que não é inteiramente destituída, né? Talvez exista, e ele não, embora ele não aponte isso, né? Eles têm algo de fato complicado e depende de como é essa agenda, né, do protesto e da raiva como resistência articulada, mas claramente em muitas dessas críticas, né, a crítica só serve para culpar a vítima, então, e ignorar as relações sociais e injustiças que causaram a resposta raivosa, né? Então é uma espécie de tentativa de silenciamento, né? Eu sou alvo de um tipo de injustiça, eu promovo, né, e preparo condições para reagir a essa injustiça. A emoção marginal aqui ela tem essa finalidade, mas quando ela se expressa nas relações íntimas e também no espaço público, ela é tratada, né, como ela é ignorada, né, e tratada como se fosse uma resposta causal, né. Então a crítica psicológica da raiva, essa de reduzir a raiva a um descontrole, ele diz é uma ideologia que justifica a dominação silenciando a voz dos oprimidos, daquelas pessoas, né, que são rotuladas como descontroladas, como um tipo de sentimentalismo, uma neurose, né, que precisa ser tratada. Histeria, né, vocês conhecem bastante esse tipo de vocabulário que tem sido muito utilizado, né? Então, como o nosso interesse aqui é discutir a desumanização, então vocês estão vendo que a desumanização ela tem as relações aqui afetivas viajam em múltiplas direções, né? Então tem de um lado aquelas emoções de desprezo, nojo, né? Que são nojo inapto, né? O desprezo inapto que tende
em função da cor, em função da raça, tende a desumanizar pessoas como grupo, e tem respostas de autoproteção que vêm da raiva, do ressentimento, né? De certas formas de indignação também. E essas respostas, elas não são necessariamente reconhecidas, né, no seu significado normativo. Muitas vezes elas são silenciadas e são transformadas, então um protesto legítimo é transformado em descontrole, né? Então, aqui fica claro assim como o fenômeno da desumanização é um fenômeno difícil, né, de ser combatido, porque ele caminha, né, em diferentes frentes, né, por assim dizer. Então, se vocês pensarem no caso aqui pensando mais no caso do racismo, né, na raiva antirracista, ela é concebida nessa abordagem conservadora como uma emoção que não tem significado normativo. Ela é um tipo de desordem psicológica, um comportamento embrutecido de pessoas que são incapazes de controlar a realidade com algum grau de racionalidade e ponderação. Então é um tipo de processo descontrolado, né, e centrado em retribuir uma ofensa, uma vingança que foi sofrida. Como é que a gente pode criticar essa abordagem patologizante? Então, um primeiro caminho aqui é mostrar que ela o foco não é só o falante, né, mas também a raiva tem que focar o ouvinte, né, e nas relações sociais de poder e autoridade entre eles. Então, tem que chamar atenção para quem desumaniza aqui, né, no caso, né, quem é o homem, né, no caso, ou nas relações raciais, né, o grupo que tem maior poder social. E uma análise, então, tirar o foco de quem é alvo da desumanização e colocar o foco em quem desumaniza, porque é assim, né, que a denúncia moral adquire sentido, né, ela pode ser propriamente reconhecida, e isso quer dizer então que ela precisa, para fazer isso, né, é necessário não só olhar a resposta de raiva, mas também olhar o contexto em que essa resposta, o contexto político em que essa resposta surgiu, né? E é isso que falta, né, em boa parte dos contextos de desumanização. É fazer com que as causas da revolta, da raiva e dessas emoções que eu chamei de marginais, o que torna essas emoções necessárias, né? Analisando se tais protestos são ouvidos ou silenciados por aqueles contra quem são dirigidos. Então, tem um passo aqui, né, que é reconhecer, como a gente está fazendo, que a raiva é uma emoção cujo status é discutível, mas tem um outro passo também importante, que é reconhecer que a maneira como a raiva tem sido tratada não é adequada. Ela tem sido tratada como assim, nada de bom vem daí, né? E na verdade isso eu estou sugerindo aqui que isso é uma forma de desviar o foco, né, do assunto principal, que é perceber que a raiva na verdade é sintomática, ela não é o problema, né? O problema está localizado no outro local. Ao mesmo tempo em que ela é sintomática, também certas formas de responder à raiva são formas de silenciar o problema, né? E aí precisa silenciar quem está denunciando a injustiça. Isso moralmente é pernicioso, né? Precisa ser evitado. Então tem alguns problemas nessa estratégia conservadora. Um deles é o foco nos sintomas e não na pressão. O outro é que ela tende a promover mitologias raciais, né, como por exemplo a mitologia da minoria raivosa, né, em vez de perceber que existe uma justificação, um caráter normativo na resposta de raiva, né, ela patologiza e culpa a vítima, e ela permite que as fontes da injustiça aqui permaneçam não questionadas. Então, se a gente pretende reagir, pretende construir, digo assim, sociedades que sejam menos opressoras, menos desumanizadas, menos opressão contra a mulher, menos opressão contra minorias raciais, menos opressão contra as religiões, por exemplo, é necessário pensar
nessas fontes, né, da injustiça. E a raiva tem um papel nesse processo. E uma segunda crítica, então essa não é a crítica patológica, é uma crítica instrumental, né? Acho que a Martha Nussbaum está mais vinculada a essa tradição, né? Embora ela tenha ainda algum resquício conservador, né? Daquele tipo de ela ver a vingança, né? Como uma doença, digamos assim, né? Que assume o controle das nossas vidas, né? Talvez eu vou tentar fazer isso na próxima aula, tentar salvar a vingança como dentro de certos limites, né, como uma resposta adequada. Mas ela tende principalmente a criticar pelo papel instrumental, né? Ela diz que a raiva é contraprodutiva, porque a reação raivosa tende a gerar ciclos de violência, e dado que os grupos marginalizados têm menor poder social, ela é instrumentalmente ineficiente, né, reagir com raiva. Então essa resposta que eu acabei indicando ali da raiva como de patologizar e culpar a vítima, esse é um tipo de sinal, né, de contraprodutividade, porque quando a raiva é expressa, ela tende a voltar, né, ela se volta contra o próprio grupo, né, que denuncia, né, como se o grupo, então ao invés de ela não só a denúncia não só é aceita, como ela é lançada, né, mas você que está provocando isso, né. Então é nesse sentido que a Nussbaum tem defendido que ela é instrumentalmente ineficiente. Mas essa abordagem também foi criticada, né? A crítica é dessa filósofa, a Amia Srinivasa, que é uma professora de Oxford, excelente, o trabalho dela é muito bom, né? Recomendo que vocês leiam o material que eu coloquei ali no Moodle, mas também outros textos dela. E ela critica, né, essa abordagem da Nussbaum dizendo que a raiva é contraprodutiva, né? Ela aceita, né, que ela pode ser contraprodutiva, ela pode piorar a situação, ela pode realmente exacerbar a própria situação que deixou a pessoa com raiva. E ela diz que isso é especialmente verdadeiro no caso das vítimas de injustiças sistemáticas, cuja raiva apta de sua opressão pode muito bem convidar a mais violência e retaliação. Sendo assim, então, as vítimas da injustiça, ela diz, elas frequentemente têm que vivenciar um conflito entre sentir a raiva da injustiça e melhorar, né, a sua situação, que significa controlar a própria raiva, né? Então, ela está dizendo que essa raiva contraprodutiva tem sido tratada na literatura como impondo aos grupos minoritários, mulheres, negros, gays e minorias, outros tipos de minorias, né, ao redor do mundo, minorias religiosas, essa raiva tem sido tratada, tem imposto a esses grupos que ela chama de uma injustiça afetiva, que é optar entre expressar uma raiva legítima e controlar essa raiva, porque ela é a melhor saída, né, para os dilemas e a melhor saída para confrontar a injustiça, né. E ela diz que isso é injusto, né, tu exigir que uma pessoa não expresse o que ela está sentindo, porque ela tem que ser porque isso é contraprodutivo, né? Vai acabar prejudicando. Então é uma dupla injustiça, porque a pessoa já sofre injustiça e ainda ela sofre a injustiça de não poder expressar reações emocionais à injustiça que ela está sofrendo. Então essa é parte da resposta dela, né? Da Srinivasa, a Martha Nussbaum. Ela está dizendo que existe de fato o risco da contraprodutividade, mas esse risco é um risco que oculta uma injustiça, né, que é impor ou pedir um autocontrole para pessoas que já são penalizadas demais. Então aqui eu dou um exemplo, esse é o prefeito da Minneapolis, a cidade onde os protestos pela morte que deram, foi o lugar, né, dos protestos contra a morte do George Floyd. Ele
esse é um bom exemplo assim do que é essa raiva instrumental, né? Porque ele diz que o conflito cheio de emoção na última noite é resultado de muita raiva e tristeza acumulada, a raiva e tristeza que impregna a nossa comunidade negra não apenas nesses 5 minutos, mas por 400 anos. Então ele reconhece que a raiva é justa, mas aí ele diz, bom, nós como cidade podemos ser melhores que isso, não existe honra nenhuma em queimar sua cidade, não existe orgulho nenhum em saquear o comércio local, você não está retribuindo a policial que tragicamente matou o George Floyd a saquear a cidade, você não está retribuindo a ninguém, né? Então ele aceita que a raiva tem um significado moral, mas ao mesmo tempo ele não aceita que ela seja expressa publicamente, né, com revolta. E essa exigência, né, que a Amia Srinivasan chama de uma exigência injusta, porque ela impõe a uma pessoa que sofreu uma agressão, né, que ela controle a sua ou pense, digamos assim, né, na forma como ela vai responder a essa agressão, controlando a própria raiva, né? E o que ela diz, então, é que a raiva contraprodutiva, mesmo contraprodutiva, ela é adequada, ela é uma resposta que, que é a única maneira assim da pessoa viver o seu, em muitos casos, né, ela é a maneira em que a pessoa consegue viver o seu sofrimento, ela consegue viver a dor, né, do desrespeito, ela precisa dessa raiva para afirmar a si mesma, né, afirmar a ofensa que ela sofreu, mesmo que não funcione, mesmo que não dê resultado. Ela diz que tem algo insensível, portanto, no grito de guerra, né? Não fiquem com raiva, isso só vai piorar as coisas. Tem algo de profundamente, né, do ponto de vista moral, insensível. E sugere que a violação moral não é tão má, né? Não é uma coisa tão ruim, é algo como um problema prático a ser resolvido, né? E ela diz, bom, aqui tem algo errado, né? Em vez de uma ofensa a qual a vítima deve prestar testemunho. E sugere então que o local primário de responsabilidade para consertar o problema não está na vítima, né, mas no perpetrador. Realmente, tal orientação, ela diz, corre o risco de obscurecer o fato que esse aviso é um bom aviso somente em virtude de arranjos sociais injustos dos quais o crítico mesmo é frequentemente cúmplice, né? Então, no fim aqui, assim como no exemplo da patologização, aqui tu tem um tipo de tu dizer para a pessoa te controla, né? Não fica com raiva, só vai piorar as coisas. Esse aviso, né? Ele só é um bom aviso porque existe uma situação de injustiça, né? O que a pessoa deveria, o foco, né? Deveria estar, é isso que ela está dizendo, não na resposta raivosa, né? Tem algo de insensível nesse tipo de resposta, te controla, que nem o prefeito fez, né? O alvo deveria ser tentar mudar as circunstâncias que originaram o protesto raivoso, né, e várias formas de reagir à desumanização com raiva, né. É como se o, o, o responsável, né, ao pedir racionalidade, ao pedir controle, o responsável pela injustiça tirasse o foco, né, da própria injustiça, né, e colocasse o foco na vítima, como se ela fosse a fonte do problema, mas ela não é, né? Em última instância, ela está dizendo então que a raiva pode ser contraprodutiva, pode não levar a resultados positivos, mas não é ali que está o problema, né? Então essa crítica fica um pouco, ela diz assim, bom, já pode não ser bom, mas também o mecanismo, né, que leva a enxergar isso como defeituoso também não é adequado, né? Então é como se tivesse uma espécie de impasse aqui entre fazer uma exigência de não violência e tirar o foco, né, das causas. E só faz sentido essa exigência se dá precedência a padrões injustos de relações desumanos e injustos entre pessoas, né? Então, tudo indica aqui, né, que a saída não é propriamente condenar a raiva, mas o que se deveria fazer é tentar articular sistemas que não deem origem à desumanização, né?
Então a culpa não é a raiva, não é a raiva que está fora de lugar, que está errada. Ela pode até não ser boa, mas ela não foi ela que gerou, né, toda a desordem, digamos, que levou à explosão raivosa.